você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, nós vamos ler o capítulo de número 12, versículo de número 13. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 13. Amém? Abra aí comigo. 12, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra de Deus. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, e vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Vou repetir. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você a respeito de uma promessa de Deus. E o título que eu vou dar para essa palavra chama-se Famílias Blindadas. Famílias blindadas. Famílias protegidas. Famílias que estão separadas. E você sabe que esse texto que eu li está lá no livro de Êxodo e fala exatamente a respeito do momento em que Deus estava tirando o povo dele do Egito e que ele envia a última praga. Ele envia o destruidor sobre a terra do Egito. E qual era a missão do destruidor? Era matar todo o primogênito do Egito. Todo primogênito vivo, todo primogênito animal, todo primogênito das crias e também todo primogênito humano, todo filho dos egípcios que fosse o primogênito. Mas o texto bíblico diz que Deus dá uma direção ao seu povo, ao povo que servia a ele. Disse, olha, vocês passem, matem um cordeiro e peguem ali o sangue e passem nos umbrais da porta, e reúnam-se em família e fiquem dentro de casa. A destruição vai passar lá fora. Ela vai passar, vai ser um momento. E quando ela passar, ela não entrará dentro da sua casa. Ali a Bíblia diz, e vocês serão livres do destruidor. Ora, pastor, isso quer dizer que o que nós estamos vivendo hoje é o que aconteceu no Egito? Não quero, mas eu quero lembrar que há algo muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Aí fora há um vírus destruidor, eu sei que você já está cansado, eu também estou enjoado, eu não aguento mais ouvir falar de coronavírus, eu não aguento mais ouvir falar de Covid-19, eu já não aguento mais. Hoje a gente está tão confuso, né? O pessoal diz, sai para a rua, o outro diz, entra para dentro de casa, vai trabalhar, não, para de trabalhar. É tantas informações, as próprias autoridades não sabem exatamente qual é a melhor indicação, é muita informação e pouca certeza. Mas quando não há certezas, nós temos que nos voltar para as certezas eternas. E quais são as certezas eternas? As certezas eternas são a palavra de Deus. Ela não muda, são os princípios da palavra de Deus. E quando Deus liberou que um destruidor viesse sobre uma nação, ele deu uma instrução para as famílias que serviam a ele. Olha, vocês vão ficar em casa, mas vocês vão tomar algumas atitudes para que o destruidor não entre na casa de vocês, para que o destruidor, aquele que traz a morte, não entre na casa de vocês. E eu queria compartilhar com você esta manhã alguns conselhos para as famílias que servem ao Senhor neste tempo em que nós estamos em casa, e para que este vírus, essa doença, mesmo que ela não nos alcance, não nos contagie, né? A Bíblia diz que mesmo que nós tomarmos alguma coisa mortífera, não nos causará dano. Então nós não temos que ter medo, meu irmão. Eu dizia para uma pessoa, qual é o medo que nós temos que ter? O medo da morte? Se Deus quiser me levar, eu já estou salvo. Eu sei que o Senhor, Ele já está com o meu nome escrito no livro da vida, então eu vou vencer de qualquer jeito. Mas assim, existe algo que pode ser destruído se nós não tivermos o entendimento,
né, de como nós devemos nos portar nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que Deus está dando a oportunidade de nós nos voltarmos para a nossa família, para estarmos juntos em família. Então eu queria compartilhar com você, rapidamente, nesta manhã, alguns conselhos para que o destruidor não entre na sua casa. E talvez você não seja destruído por causa de um vírus ou uma enfermidade, mas seja destruído por causa de uma confusão, por causa de uma falta de paz, por falta de uma falta de sabedoria, de saber lidar em família. Então, o primeiro conselho que eu queria compartilhar com você esta manhã: promova dentro da sua casa um ambiente de paz. Diga comigo, a minha casa é um ambiente de paz. Nenhum lugar do mundo pode ser achado tanta paz como a sua casa. A Bíblia diz que ali Deus ordena a bênção. E a paz do Senhor é um sinal de que a presença dEle está na nossa casa. Eu não estou falando que tem que ser todo mundo, aqueles robozinhos, que não fala, que é todo mundo mudo, cada um num canto. Paz não fala, não tem nada a ver com silêncio. Às vezes a sua casa é muito barulhenta, às vezes os seus filhos são muito ativos, às vezes você tem que corrigindo um aqui, corrigindo o outro ali. Paz não tem a ver com questão de correção, com questão de até chamar atenção. Não, paz não tem a ver com barulho. Paz, às vezes as pessoas acham que paz é aquele lugar silencioso, zen, e fica lá, minha casa é um lugar de paz, e aí todo mundo em yoga, cada um num canto lá fazendo uma meditação. Não, paz não tem a ver com isso. Pode até ter muito barulho, mas tem que ter a paz, tem que ter a paz do Espírito de Deus na sua casa. E como é que eu promovo um lugar de paz? Primeira coisa que eu preciso entender, eu quero dar aqui também algumas direções. Primeiro, não provocando ira. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 4, com respeito aos pais, aos filhos, né? Você conhece bem isso. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os em disciplina e na instrução do Senhor. Tem gente que parece que tem o dom de ser provocador, gosta da confusão, gosta de tirar o outro do sério. E tem pais que sabem da debilidade dos filhos e fica muitas vezes expondo, ou toda vez jogando em rosto, jogando na cara a debilidade do filho. Não, você é muito burro, não, você é muito calado, não, você é muito, você é isso, você é aquilo, eu esperava isso de você, eu esperava aquilo de você. E muitas vezes nós vamos pedindo aos nossos filhos coisas que muitas vezes não conseguem fazer, e isto é provocar ira. Parece que tem gente que entra dentro de casa e tem o dom de estar provocando ira nos outros, porque sabe que a debilidade da esposa é aquela ali. Aí fica, tá vendo? Olha aí, você deixou de novo esse negócio aqui. Tá vendo? E a esposa da mesma maneira com o marido. Sabe que a debilidade do marido é aquele ali, porque o marido, ele deixa sempre essa situação ali, e aí ele fica jogando em rosto. Olha, tá vendo? Você é desse jeito. Tá vendo? Olha aí, eu queria que sua mãe visse como é que você faz, e tal. Gente, nós não temos o nosso lar, não podemos ficar provocando ira. Somos chamados para cobrir a nudez um do outro. Você sabia que quando Noé, ele sai da arca, ele pisa na bola. Por que ele pisa na bola? Eu não vou ler o texto aqui, senão vai gastar muito tempo. A Bíblia diz que ele planta uma vinha e ele faz um vinho. E aí ele passa um pouquinho na dosagem do vinho, ele bebe um pouco demais. E aí, o que acontece? Ele estava bêbado, aí ele arranca as roupas e sai peladão, ele sai peladão da tenda. Os primeiros dois filhos, começam a olhar o pai pelado e bêbado e começam a fazer chacota. Olha lá, olha meu pai bêbado, e mostrar para os outros, mostrar a nudez do pai, mostrar a bebedeira do pai, a debilidade do pai, como o pai foi tão fiel a Deus e agora está fazendo um fiasco desse. Mas um deles não tomou uma atitude diferente, veio com uma capa e cobriu a nudez do pai.
A Bíblia diz que aquilo agradou a Deus, que o filho ter coberto a falha do pai, a nudez do pai, e isto chegou ao coração de Deus, aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus, e nós vamos ver como Deus recompensa aquele que cobriu a nudez do pai, como Deus abençoou a vida desse jovem que tomou a postura correta. Nós temos que ser assim. Dentro da nossa casa, nós não estamos aqui para expor a falha do outro, nós não temos que ficar o dia inteiro expondo a debilidade do outro, mas nós somos chamados para cobrir. Não é ser conivente com o erro. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas nós precisamos sim suprir. Se a minha esposa não tem isso, eu vou ajudá-la nessa área. Se o meu marido falta aquilo, eu vou ajudá-lo. Se o meu filho ainda não tem essa responsabilidade, esse entendimento disso, eu vou instruí-lo para que ele tenha. Não vou culpá-lo por não ter. Não vou provocar ira nele porque ele não tem. Então, gente, ter paz em casa é não provocar ira, ok? Segunda coisa que nós podemos ter para promover a paz em casa: promova o otimismo e o bom humor. Gente, nós temos que promover o otimismo. Está todo mundo dentro de casa sem saber o que vai acontecer. Um bombardeio de informações. Morreu não sei quantos, agora mais tantos infectados, agora não sei o que aconteceu. Se a gente não prestar atenção, esse ambiente entra na nossa casa e o ambiente é de pânico, o ambiente é de medo. Nós somos chamados para promover um ambiente de otimismo e de bom humor. Olha, gente, o mundo vai melhorar depois de tudo isso. Eu sei que pode ser uma tempestade, mas Deus vai converter tudo isso em bênção. Olha só, quem sabe esse tempo que a gente está aqui, a gente não começa a se especializar nesse trabalho, fazer esse curso aqui, podemos melhorar. Olha, e também conte algumas piadas, dê alguma risada, aprenda a rir dos problemas, aprenda a rir das adversidades, aprenda a sorrir. Olha, gente, hoje só tem arroz e feijão, vamos ter que ser criativo, hein? O que a gente pode fazer aqui para dar uma misturada nesse negócio? Ninguém morre porque está comendo só arroz e feijão, ninguém morre porque está faltando a carne, ninguém morre por isso, e Deus não vai deixar que você morra de fome. A Bíblia diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Mas você precisa aprender a fazer piadas das adversidades da vida, porque o Senhor, Ele está contigo. A tempestade pode durar uma noite, mas pela manhã vem a bonança, e você vai olhar para trás e você vai rir de tudo isso, e dizer: olha, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele é conosco no tempo de bonança, e Ele se mostrou conosco no tempo de adversidade. Otimismo. Compartilhe algumas piadas, mesmo que as pessoas não dêem risada, pegue as melhores, tenha um bom humor, não seja uma pessoa carrancuda dentro da sua casa, não seja aquela pessoa que já acorda, já com aquela tromba, né, na frente, chateado com a vida, chateado com a condição, chateado porque não pode viajar, chateado porque está sem dinheiro, chateado porque o fulano não curtiu a foto dele. Para com isso, gente. Para com isto. Tua casa tem que ser um ambiente de paz, bom humor, ok? Otimismo. Como é que eu posso promover um ambiente de paz, pastor? Respeitando os limites e as limitações de cada um. Está dentro daquilo de não provocar ira. Mesmo que nós estejamos dentro da nossa casa, há limites. Eu posso ser meu filho pode morar comigo, pode ser meu filho, mas eu mesmo como pai, eu tenho um limite, que eu não posso entrar na intimidade dele. Eu tenho que entender, ele tem que entender que ele tem um espaço que é dele. Ele tem que entender que eu confio nele para que administre esse espaço. Os filhos não podem entrar nos limites dos pais. Os pais não podem entrar nos limites dos filhos. Nós temos que entender que nós estamos na mesma casa, e muitas vezes é difícil saber quais são os limites. Limites quer dizer honrar, limites quer dizer: isto aqui é algo pessoal dele, e não cabe a mim entrar. É o espaço que eu dou para ele, que eu confio nele. E isto é muito importante, saber administrar os limites, e também entender as limitações de cada um. Nem todos os filhos são iguais.
Nem todos os pais são iguais. Nem todos os filhos farão, mas o teu irmão faz isso e você não faz. Ele não faz, mas ele faz outras coisas que o irmão não faz. Cada um tem as suas limitações. Nós temos que instruí-los, mas nós temos que entendê-los que são diferentes. Como os dedos da mão não são iguais, assim os nossos filhos também não são. Um é mais compridinho, o outro é mais gordinho, mas cada um tem uma função dentro da nossa casa, ok? Vamos lá, conselhos para a família. Primeiro, promova um ambiente de paz. Segundo conselho, celebre princípios. Celebre princípios. Como é que é celebrar princípios, pastor? Vou compartilhar alguns princípios que precisam ser celebrados. Primeiro, o princípio da identidade. Olha o que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, vamos ali rapidinho. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 20. Abra aí comigo, Deuteronômio 6, 20. Vamos ler aqui, ao vivo e a cores, tá? Vamos lá, eu estou meio zarou aqui, mas vou achar. 6, 20, vamos lá. Quando teu filho te perguntar no futuro, que são esses testemunhos, estatutos, juízos, que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá, com a mão forte, e na nossa vista o Senhor fez grandes sinais e prodígios contra o Egito, contra Faraó e contra a sua família. O que está dizendo o seguinte, quando teus filhos perguntar, lembre de onde vocês vieram, lembre quem vocês são, lembre, qual é a identidade de vocês, gente. Olha, nós somos aqui, nós somos assim. Lembra que os nossos sonhos são esses. Lembra que a nossa família sempre teve esse princípio forte, nós sermos unidos. Lembra que nós temos na nossa família sempre o princípio da verdade, que a mentira não tem espaço no nosso meio. Lembre o princípio da identidade. Os seus filhos, eles podem estar numa confusão de identidade. E eu falo aqui, principalmente para nós, que moramos aqui na Flórida e que somos do Brasil. É muito fácil nós perdermos a nossa identidade, porque nós somos imigrantes, viemos de uma cultura brasileira, estamos na cultura americana, e agora temos o inglês, temos o português, temos a cultura daqui, a cultura de lá, estamos no meio, vivendo longe de familiares, e é muito fácil perdermos a nossa identidade. Às vezes os nossos filhos, eles estão com uma crise de identidade, eles não sabem quem eles são, mas quando eles voltam para dentro de casa, eles têm que resgatar quais são a identidade da sua família. Filho, lembra-se, hoje nós estamos nos Estados Unidos, mas lembra que desde que você é pequeno, você sempre viu seu pai e sua mãe falando a respeito das coisas de Deus. Você sempre viu seu pai e sua mãe falando a respeito de sermos, de não ter mentira no nosso meio. Lembra que desde pequeno nós sempre fomos pessoas que somos doadoras e não, ajudamos os outros. O que te identifica como família? Aproveite esse momento para restabelecer os princípios de identidade que identifica vocês como família. Isso é muito importante. Celebre princípios. Qual o outro princípio? Princípio da unidade. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 25, que a casa dividida não se sustém. A unidade não é uniformidade, não é querer que todos sejam iguais. Nós somos diferentes, mas nós temos uma unidade, nós somos uma família, nós estamos aqui, nós vamos vencer juntos, nós estamos juntos nisso e vamos passar juntos. Princípio da unidade. Qual outro princípio? E esse aqui eu queria gastar um tempinho maior. Princípio da solidariedade. Gente, nós estamos vivendo um tempo muito especial para que a gente possa praticar a solidariedade. Ninguém é tão miserável que não tenha algo que possa compartilhar com o outro. Olha, gente, comece a mostrar para os seus filhos que vocês podem separar lá da despensa, quem sabe 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, quem sabe algo que vocês possam fazer uma cesta e disponibilizar para dar para alguém que está precisando. Olha,
esse é o momento que nós temos que ter a solidariedade, temos que ter a transparência, temos que saber que as finanças estão difíceis, e você tem que falar isso com seus filhos. Olha, nós estamos sem trabalhar, mas não se assustem, Deus vai nos sustentar. Olha, e se você tiver com uma situação, eu digo aqui como seu pastor, se você tiver com uma situação extrema, e que está faltando alimento para você, nesse momento, não é vergonha você pedir ajuda, não é vergonha você falar com um amigo na internet e dizer: olha, eu estou sem trabalhar, você pode me ajudar mandando aí um pouco de alimento? Gente, quando a seca vem, e nós vamos ver isso aqui na Bíblia, quando a seca vinha, não era porque as pessoas eram preguiçosas, não eram isso, mas elas tinham outro tipo de economia. E qual que era a economia? A economia era a economia da solidariedade. Quem tem um pouquinho a mais, compartilha com aquele que não tem. Quem tem 5 quilos de feijão, passa 1 quilo de feijão para aquele que não tem nenhum quilo de feijão. Então não tenha vergonha de entrar em contato conosco. Pastor, olha, vê se o senhor pode me ajudar, eu estou sem trabalhar, e nós realmente estamos faltando aqui um pouco de macarrão, nós estamos faltando um pouco de comida. Você não vai passar fome, a riqueza do nosso meio, o nosso Deus está conosco, e Ele vai te ajudar. Então, seja transparente com a sua família com respeito às suas finanças. Olha, a gente vai ter que ter uma organização dessa maneira. Então, esse princípio da solidariedade, ensine os seus filhos a compartilhar. Isso vai ser tremendo para a vida deles. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você está... Eu não aceito. Olhe para mim aqui no meu olho. Eu vou até tirar o óculos. Você aí. Eu não aceito que você, membro da Embaixada Church, passe por uma necessidade extrema de fome. Você tem uma família aqui. Ligue. Entre em contato comigo. Entre em contato com a secretária, com a Cláudia. Fala: Cláudia, não é vergonha, mas eu estou sem... Acabou a comida, acabou o sal, acabou o arroz, acabou o óleo, e nós estamos sem trabalhar. Meu irmão, não tem problema nenhum, qualquer um pode passar por isso. Nós estamos aqui como igreja, nós vamos dar um jeito, cada um vai dar uma parte, como a igreja primitiva disse, e não tendo nada por si, tinham tudo em comum, e compartilhavam com aqueles que não tinham, e isso vai passar. Essa situação vai passar, amanhã você vai ter para compartilhar com o outro. Não aceito que você passe necessidade, não aceito que você passe dificuldade sozinho, fale conosco, é para isso que nós somos igreja, amém? Amém? Quero ouvir o seu amém, tá? Vamos lá. Terceiro princípio, para blindar a sua família. Primeiro, promova um ambiente de paz. Segundo, celebre princípios. E terceiro e último que eu quero compartilhar com você, ensine a fé. O momento poderoso para se ensinar a fé. Essas horas, na hora da adversidade, que nós temos que ensinar a fé na nossa casa. É a hora de você construir um altar de Deus na sua casa. É a hora de você chamar os seus filhos e dizer: olha, vamos adorar o Senhor. Olha o que diz esse texto aqui. Olha o que diz aqui, que no momento da adversidade Deus fez isto, Deus fez aquilo, Deus vai fazer na nossa casa. Olha, quando seu pai era solteiro ainda e serviu ao Senhor, Deus fez isso, fez aquilo. Lembre das coisas. Olha, ensine a fé, ensine a fé, ensine a fé. É o que nós precisamos fazer nesse momento. Se nós quisermos blindar a nossa casa, nós precisamos ensinar a fé. Deus disse: pegue um cabrito, né? Pegue um cordeiro sem mácula, mate esse cordeiro, coloque a família dentro da sua casa, passe o sangue nos umbrais da porta, e ali comam junto, compartilhem junto. Lembre-se do que Deus prometeu, lembre aos seus filhos. Deus estava dizendo: passe a noite ensinando a fé, celebrando a fé, porque o Deus que fez todas as pragas vai libertar vocês dessa escravidão,
desse Egito. Era o que Deus estava falando para aquele povo lá. E o que nós podemos falar para o nosso povo, a nossa família, a palavra de Deus dentro das casas, o sangue no umbral era a blindagem daquela família naquele tempo. Ensinar a fé através do zelo, ensinar a fé através das palavras, ensinar a fé. Deixe o seu filho ver você orando a Deus, deixe o seu filho ver você ajoelhado, agradecendo a Deus por aquele dia. Deixe os seus filhos verem isto, deixe os seus filhos verem nas suas palavras, palavras de fé. E outra coisa, principalmente, deixe os seus filhos ver nas suas atitudes, atitudes de fé. Eu não quero ver o seu filho vendo nos seus lábios murmuração contra o presidente, seja qual for, Bolsonaro, Trump, o que estiver. Eu não quero ver o seu filho vendo murmuração contra os seus pastores nos seus lábios. Eu não quero ver o seu filho vendo nos seus lábios murmuração contra alguém que podia ajudar e não está ajudando. Eu quero ver os seus filhos achar nos seus lábios palavras de fé, palavras de esperança, palavras daquele que vai vencer. Este é um tempo de ensinar a fé. Se você promover um ambiente de paz na sua casa, se você celebrar os princípios na sua casa, e se você ensinar a fé, a sua casa vai ser blindada, e vai acontecer o que nós lemos aqui: não haverá sobre vós praga destruidora. Pegou aí? Pegou aí? Não haverá sobre vós praga destruidora. Não vai. O mal não vai entrar na sua casa. O mal vai passar por cima. O mal não vai entrar na sua casa. Ai, pastor, o mal é o coronavírus? O coronavírus é um dos maus. Porque o coronavírus pode até não entrar na sua casa, mas sua casa vai ser destruída se você não tiver os princípios. Se você não blindar, deixando o inferno entrar na sua casa, a discussão, a acusação, a mentira, o engano, a falta de honra, a falta de respeito, irritar os filhos. O coronavírus passa, ninguém foi contaminado, mas a família foi destruída. O mal entrou. Não se engane, não ache que o mal é o coronavírus. O coronavírus, Deus está permitindo para que a gente possa blindar a nossa casa da pornografia, blindar a nossa casa da mentira, blindar a nossa casa do engano, blindar a nossa casa do egoísmo, blindar a nossa casa da falta de fé. Esse é um tempo de mostrarmos que servimos ao Senhor, não só na igreja, mas principalmente na nossa casa. Quero orar por você. Quero orar por você. Quero orar por você. Aí na sua casa, você vai dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tempo vai passar e nós vamos sair mais fortes do que nós entramos. Esse tempo vai passar e nós vamos sair mais aliançados do que nós éramos antes. Vai ser um tempo de cura entre pais e filhos. Há uma promessa: converterei o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Vai ser um tempo de converter os corações. Vai ser um tempo de restaurar a amizade, o carinho, o romantismo entre os casais. Vai ser um tempo de restaurar a intimidade. Vai ser um tempo de você descobrir na sua esposa aquilo que te apaixonou há 20, 30 anos atrás e que talvez você não prestou mais atenção. Vai ser um tempo em você descobrir no seu marido aquilo que chamou a sua atenção, no sentido de ser um homem, de ser um responsável, de ser uma pessoa que conquistou o seu coração e que vai fazer você se reapaixonar por esse homem que é o seu marido. Esse é um tempo que vai fazer você ver que os seus filhos foram chamados como flechas na mão do arqueiro, e eles têm sim talentos tremendos, e eles precisam do seu apoio, eles precisam da sua palavra de motivação. E esse é um tempo de você olhar para os seus pais e descobrir no seu coração gratidão por tudo que eles já fizeram, por quanto ele ama você, por como eles já abriram mão de coisas pessoais para eles, para que você tivesse uma boa escola, para que você pudesse vestir uma roupa melhor, porque eles te amam, eles acreditam em você. Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e o tempo que isso vai acontecer é este. Quem sabe esta não é a grande oportunidade. Quem sabe as pessoas estão vendo como uma grande crise, e nós podemos ver como uma grande oportunidade de Deus, para que nós possamos blindar a nossa casa, ganhar a nossa casa
E o inimigo não é o que está passando lá fora. O inimigo é aquele que entra nas frestas das paredes para destruir a nossa casa, através do ódio, do ressentimento, da promiscuidade, da mentira, da intolerância, da brutalidade, da violência, da desesperança. Mas esse mal não entrará nas nossas casas. Vamos orar. Pai, eu te dou graças. Eu oro por cada casa, cada família, cada lar, que esta palavra possa trazer vida, possa trazer, ó Deus, esperança em cada casa, em cada lar. Eu abençoo que a tua presença seja notável, que o ambiente seja um ambiente de paz, seja um ambiente de esperança, seja um ambiente, ó Deus, Senhor, de bom humor. Senhor, que os princípios sejam restaurados e celebrados, e que a fé, a planta da fé, ache um terreno fértil, para que ela possa crescer e se fortalecer e se ramificar na vida da nossa descendência. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, ó, amo vocês demais, amo vocês, estou morrendo de saudade. Ó, recebe o meu abraço. Eu quero, como a gente podia se abraçar. Daqui uns dias a gente vai poder se abraçar, tá bom? Recebe o meu abraço virtual do coração de cada um de vocês. E vamos juntos nessa programação da Embaixada Church, agora online, não é verdade? Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor com alegria. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória.